No vídeo de hoje, nós demonstraremos o teorema do ponto fixo de Banach para espaços métricos completos. Eu diria que o teorema do ponto fixo de Banach é um dos teoremas de ouro da matemática, no sentido de que ele pode ser usado para demonstrar várias outras coisas. Como, por exemplo, você pode provar resultado de existência e unicidade para equações diferenciais ordinárias, você pode utilizar também para equações diferenciais parciais, você pode utilizar dentro da disciplina de análise, como por exemplo para provar o teorema da função inversa e várias outras aplicações. Então, para começar, vamos relembrar, o que é um espaço métrico, tá certo? Porque eu poderia demonstrar esse teorema apenas para os espaços Rn, só que eu resolvi fazer um pouquinho mais geral, eu vou fazer em espaços métricos. Então, primeira coisa, para você falar de espaço métrico, a gente tem que entender o que é uma métrica. Então, vamos começar aqui com essa definição, tá? Que é a definição de métrica. Uma métrica num conjunto M, tá? Esse conjunto aqui ele não precisa ter nenhuma estrutura, basta ser um conjunto, tá? Desde que seja não vazio, é uma função que a gente denota por D, que vai de M cartesiano M em R, que associa a cada dois elementos, a cada par x, y em M, um número real que eu chamo de d de xy. E esse número real eu chamo de a distância de x até y. E essa distância ela tem que satisfazer as seguintes condições, tá? Primeira coisa é que a distância de x para x, ou seja, do elemento para ele mesmo, é igual a zero. Segunda coisa é que se x é diferente de y, a distância é positiva. Terceira coisa é que a distância ela é simétrica, Distância de x até y é a mesma coisa que a distância de y até x. E a quarta condição que a distância tem que obedecer é a desigualdade triangular, que é o seguinte, distância de x até z, isso é menor ou igual do que distância de x até y, mais distância de y até z. Ou seja, você tem aqui os pontinhos, Por exemplo, x, aí aqui z. Então, quando você faz a medição da distância de x até z, essa medição ela é menor ou igual, imagina que você tem um y bem aqui, do que a distância de x até esse y, mais a distância do y até z. Tá? Olhando para esse diagramazinho fica até mais claro porque que a gente chama de desigualdade triangular. Então, uma métrica é uma função definida aqui, desse produto cartesiano em R, que satisfaz essas quatro condições. E aí vem o que é um espaço métrico. Um espaço métrico ele é um conjunto equipado com uma métrica. Tá? Então, isso é que é um espaço métrico. Então, exemplos de espaço métrico. O mais claro de todos é o conjunto dos números reais. E quem é a distância que fica definida no conjunto dos números reais? É o módulo. Se você pegar o módulo, no caso aqui, a gente define distância de x até y como sendo o módulo do número x menos y. E aí, com essa definição, você pode provar que as quatro propriedades aqui acima, M1 até M4, são satisfeitas. Portanto, quando você considera o conjunto dos números reais equipado com o módulo, isso é um exemplo de espaço métrico. Analogamente, o que é que você pode mais ter de espaço métrico? Você pode ter o Rn. Rn é equipado com o quê? Equipado com a norma. Por exemplo, a norma euclidiana. Tá? Você define, para o caso de Rn, a distância de x até y, onde x aqui está significando uma ênupla, tá? E y também. Você define como a norma de x menos y. Que isso aí, essa norma, lembra que é a raiz do somatório de xi menos yi elevado ao quadrado. Isso aqui, por exemplo, com i desde 1 até n. Tá? Exatamente porque esse x aqui ele é uma ênupla, digamos x1 até xn, e esse y também é uma ênupla, digamos y1 até yn. A norma é dada por a raiz dessa soma, x1 menos y ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, e assim vai. E nós temos mais espaços métricos. Por exemplo, se você considerar o espaço das funções contínuas no intervalo fechado AB, por exemplo, esse espaço aqui, ele significa as funções que saem de AB e caem aqui em R, onde essa f ela é contínua. Então dá para a gente colocar uma estrutura de espaço métrico em espaço de funções. Tá vendo? Por isso que esse M, aqui de cima da definição de espaço métrico, basta que seja um conjunto.
Desde que ele possua uma métrica, a gente chama de espaço métrico. Então aqui nesse espaço de funções tem como eu torná-lo um espaço métrico. E o que é que eu coloco de distância aqui? Eu coloco essa distância, ó, distância de f até g. Isso é o supremo, onde x pertence a esse intervalo AB, da diferença f de x menos g de x. Então esse supremo aí, isso vai dar uma distância nesse espaço das funções contínuas. Portanto, se você olha para o espaço das funções contínuas em AB equipado com essa distância aqui de cima, você também tem um espaço métrico. Aí agora vamos relembrar o que é uma sequência de Cauchy. Tá? Uma sequência xn no espaço métrico M chama-se sequência de Cauchy quando para todo epsilon maior do que zero dado, existe um n0 natural, tal que quando m e n forem índices que são maiores do que n0, a gente tem que a distância de xm para xn é menor do que epsilon. Em outras palavras, o que é que isso significa? Que a partir de um certo índice n0, a distância entre os termos da sequência diminui. Ou seja, teria como a gente desenhar mais ou menos o que é que acontece aqui? Teria assim, ó, por exemplo, se você pega esse xm referente a esse índice m que é maior do que n0, então ó, fixou ele aqui. Se você considera a bola de raio epsilon ao redor desse xm, o que é que essa condição aqui está te dizendo? Ela está te dizendo que a partir desse índice n0, todo o elemento que tem índice acima desse n0 está dentro dessa bolinha de raio epsilon, né? Ou seja, ó, vai ficando perto, os elementos a partir desse índice, eles vão ficando, né, um perto do outro, a partir desse certo índice. E aí você pode perguntar, tá, mas e um exemplo aí de sequência de Cauchy? Na verdade, a gente consegue um monte de exemplo, porque de fato existe esse resultado aqui, ó. Toda sequência convergente é de Cauchy. Então, com isso, a gente obtém um monte de sequência de Cauchy, né? Porque como é que você demonstra esse fato aqui? É bem simples, ó. Se a sequência é convergente, então significa que, dado epsilon, existe um certo índice n0, tal que quando n é maior do que n0, você tem que, nesse caso, a distância de um certo xn até o ponto para o qual converge, isso é pequeno, né? Essa condição aqui é exatamente o que significa limite de xn ser igual a a, né, quando n tende a infinito. Eu estou denotando como distância porque a gente está falando aqui de um espaço métrico, tá? Um espaço métrico qualquer. Então, isso é o que significa convergência. Só que o que é que você faz? Para os índices que são maiores do que esse n0, isso funciona. Em particular, se você pega um m maior do que n0, você também vai ter que a distância de xm para a, isso é menor do que epsilon. Aí eu vou fazer assim. Eu posso dar uma mudada nesse n0, aumentá-lo ou diminuí-lo, de modo que essa distância aqui ela fique menor do que epsilon sobre 2 e essa daqui também. Isso só para a gente obter um resultado bonitinho no final. Que é o seguinte, a gente pega e usa a desigualdade triangular que a métrica tem. E aí a gente tem o seguinte, ó, se a gente compara distância de xm para xn, por desigualdade triangular, isso é menor do que isso aqui, ó. xm para a mais distância de xn para a. Não é isso? Só que cada um é menor do que epsilon sobre 2. Ó. Então fica menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Ou seja, a distância entre os pontos ela fica limitada por esse epsilon, né? Onde epsilon é dado pela definição de convergência, que recai exatamente aqui na definição, né, de sequência de Cauchy. Isso para todo m e n que são maiores do que esse n0. Então, toda sequência convergente é de Cauchy. Então, aí um exemplo concreto, né? No espaço métrico, que é o conjunto dos números reais, com a distância sendo o módulo, a sequência 1 sobre n, ela é de Cauchy. Por que é de Cauchy? Porque ela é convergente, né? A gente sabe que o limite da sequência 1 sobre n, quando n vai para infinito, isso é igual a zero. Então, como é convergente, é de Cauchy por esse resultado que eu fiz aqui em cima. Aí, com essa noção de sequência de Cauchy, chegamos finalmente à definição de espaço métrico completo. É o seguinte, ó, quando nós temos um espaço métrico M, nós dizemos que esse espaço métrico M ele é completo quando toda sequência de Cauchy em M for convergente. Então, o exemplo de espaço métrico completo, a reta.
o conjunto dos números reais forma um espaço métrico completo, porque é um resultado conhecido de análise que toda sequência de Cauchy em R é convergente. Um resultado que você pode demonstrar é que o produto cartesiano M cartesiano N ele é completo se somente se ambos os espaços M e N são completos. E aí você pode estender esse resultado por indução, né? Você chega que o produto cartesiano de N espaços métricos é completo se somente se cada um deles é completo. Em especial, como a reta é um espaço métrico completo, utilizando esse corolário, a gente pode generalizar o exemplo e obtemos que o espaço Rn é um espaço métrico completo, tá certo? Aí agora vamos definir o que é uma contração e um ponto fixo, né? Então, definição, sejam M e N espaços métricos. Chamamos de contração uma aplicação f de m em n, ou seja, uma função f de m em n, quando existe uma constante c com c maior ou igual que 0 e menor que 1, tal que a distância entre f de x e f de y fica limitado, né? Ou seja, menor ou igual do que c vezes a distância de x para y, para quaisquer xy pertencente a m. E, finalmente, o que é um ponto fixo, né? Seja M um espaço métrico. Um ponto fixo de uma aplicação f de m em m é um ponto x de m, tal que f de x é igual a x. Ou seja, graficamente, né, o que é um ponto fixo? Você tem aqui um espaço métrico m, e lá no contradomínio você tem o mesmo espaço métrico, você continua com m. E aqui, entre eles, você tem a função f. Um ponto fixo, né, o nome já está sendo bem sugestivo, né? É um ponto x de m, tal que quando você faz f dele, né, você faz o f de x, ele cai no mesmo lugar, cai no próprio x, né? Por isso que a gente chama de ponto fixo. Você aplicou a função, só que o resultado deu exatamente o mesmo ponto do qual você saiu, né? Então, isso aqui é um ponto fixo. Aí agora, só para você se inteirar um pouquinho mais com o conteúdo, né? O que é que seria um exemplo de contração? A gente pode fazer um exemplo bem simples mesmo, tá? Por exemplo, ó, pensa que você tem uma função de R em R. Aqui, R eu estou enxergando como espaço métrico em que a métrica é o módulo. E aí eu estou querendo definir uma contração. Então, por exemplo, ó, se você considera f como essa transformação linear aqui, ó, f de x igual a, por exemplo, x sobre 2, eu afirmo que isso aí é uma contração. Por que é uma contração? Vamos olhar aqui a distância de f de x para f de y. O que é isso, né? Por definição, isso é x sobre 2 menos y sobre 2. Aí você pode colocar um meio para fora. Um meio, isso é positivo, fica desse jeito, né? E bem aqui fica x menos y. Só que ambos, né, estão equipados com a métrica que é o módulo. Então, o que é que você está mostrando? Está mostrando que a distância de f de x para f de y é limitado por uma constante que é menor do que 1, e que é maior ou igual que 0, essa constante é exatamente 1 meio, e aqui a distância de x para y, que é exatamente conforme a definição de contração, onde esse d é o módulo, tá? Então tá aqui um exemplozinho bem simples de contração para você. E finalmente chegamos no teorema do ponto fixo de Banach, tá? Tem um monte de nome para esse teorema, pode ser chamado de teorema de Banach sobre ponto fixo, teorema do ponto fixo de Banach, teorema do ponto fixo das contrações, princípio das contrações, tá? Geralmente eu gosto de chamar, né, de teorema do ponto fixo de Banach. E ele diz o seguinte: se M é um espaço métrico completo, tá? Você precisa ter um espaço métrico completo para que esse teorema seja verdade. Então toda contração F que sai do espaço e chega nele mesmo, né, F de M em M, possui um único ponto fixo em M. Então, esse teorema, né, ele dá a existência do ponto fixo e ainda dá a unicidade desse ponto fixo, tá certo? Como é que a gente pode demonstrar esse teorema do ponto fixo? Então, vamos aqui para a demonstração. Eu tenho duas etapas a cumprir, né? Eu tenho que provar a existência e a unicidade. Então, eu vou começar supondo a existência e vou mostrar a unicidade. É a parte mais simples, tá? Então, como é que você vai fazer? Vamos supor que a gente tem o seguinte. Vamos supor que f de A é igual a A e f de B é igual a B.
ou seja, que aparentemente nós temos dois pontos fixos. Na verdade, o que eu vou mostrar é que nessa condição, nas condições aqui da hipótese, na verdade vai ter que A ser igual a B. Então a gente supõe isso e prova que de fato A e B têm que coincidir. Então vamos provar, tá? Supondo isso, como F é contração, por hipótese, né? O que é que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó, que a distância de F de A para F de B, isso tem que ser menor ou igual do que uma constante distância de A até B. Aí a observação importante está bem aqui, ó. A constante, devido a F ser uma contração, ela está entre 0 e 1. Só que aí, como F de A é suposto igual a e F de B é suposto igual a B, então, ó, desse lado aqui, essa distância ela é igual à distância de A até B, não é verdade? Então, o que é que você faz? Você pega esse pedacinho aqui, desse lado dessa desigualdade, e passa para cá, subtraindo. Então, você fica com isso, ó, distância de A até B menos C vezes a distância de A até B, isso é menor ou igual que zero, não é isso? Só que aí você pode pôr em evidência 1 menos C, e aqui fica distância de A até B menor ou igual que zero. Só que aí, ó, veja o que é que vai acontecer. A gente tem 1 menos C. 1 menos C é positivo ou é negativo? Olha para cá, ó. A gente tem que C está entre 0 e 1. Então, isso significa que 1 menos C, isso é maior que zero, né? Então, ó, isso aqui é positivo. E a distância? Ó, o resultado tem que ser menor ou igual que zero. E essa distância aqui, né? Essa distância é maior ou igual que zero. Por quê? Por definição de distância. Vamos lá na definição do comecinho. A distância, ó, ou ela é zero quando os pontos coincidem, ou ela é maior ou igual que zero. É só usar as condições M1 e M2 de definição de distância. Então, isso aqui, ó, é maior ou igual que zero. Mas, se fosse maior do que zero, você teria uma contradição bem aqui, né? Você teria do lado esquerdo um número positivo e do lado direito zero, né? Então não pode. Então o que é que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer que essa distância de A até B tem que ser igual a zero. Mas, como a distância de A até B é igual a zero, significa que A tem que ser igual a B. Então, isso nos dá a unicidade do ponto fixo, né? Se você pega esses aqui, é A tal que F de A é igual a A e B tal que F de B é igual a B, então eles têm que coincidir. A tem que ser igual a B. Então já está provada a parte da unicidade, vamos à parte da existência. Então a existência é um negócio bem interessante, ó. Faz assim, pega um ponto qualquer de M, seja x0 pertencente a M, um ponto qualquer. Você vai construir uma sequência formada pelas imagens sucessivas de f desse ponto x0 que você escolheu. Então, ó, você considera x1 igual a f de x0. Aí, o próximo elemento da sequência vai ser x2, que vai ser f aplicado em f de x0. Por que é que eu posso fazer isso? Porque, aqui pela hipótese, a tua contração está do espaço M no próprio espaço M. Então, quando você olha aqui para f de x0, isso aqui está dentro de M. Então, você tem o maior direito, né, de aplicar f outra vez. Por isso que tem sentido essa composição aqui. E aí, como f de x0 é x1, isso é a mesma coisa, ó, que f de x1. Aí, beleza, o teu x3 vai ser f composta com f 3 vezes, né? Lá no teu x0. Então, seria f aplicado em f aplicado em f de x0. Quem é f de x0? Isso é o teu x2. Então, aqui, ó, você já pode colocar f de x2. E aí, ó, você sempre vai entendendo que o teu xn, em geral, né? Isso é f aplicado no xn menos 1. Né? Porque se você fosse prosseguir, quem seria teu x4? Seria f de x3, x5, f de x4, e assim você vai. Então, aqui, ó, para todo n natural, você pode ir fazendo isso. Então, o que é que você fez? Você construiu uma sequência, né? E vamos afirmar e vamos demonstrar que essa sequência é de Cauchy. Então, afirmamos que
essa sequência construída, xnn, é de Cauchy, no nosso espaço M, tá? Então, como é que a gente prova isso? O que é que você tem que fazer, né? A nossa afirmação é que, dado um epsilon, vai existir um n0 natural, tal que quando eu tiver n e m maiores do que esse n0, eu vou ter que os termos estão próximos entre si. Eu vou ter que a distância de xm para xn, isso é menor do que esse epsilon. Então, como é que nós vamos fazer essa construção? Primeiro, você vai perceber o seguinte, ó. Vamos medir a distância entre x1 e x2. Mas quem é x1? Olha aqui para a construção. x1 é f de x0. E quem é x2 é f de x1. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que medir f de x0 e o x2 é f de x1, né? Só que aí, ó, olha para a hipótese. Nossa função, ela é uma contração. Então, por ser contração, isso é menor ou igual do que uma constante distância entre x0 e x1. Aqui a gente está usando, ó, que f é contração. Então, ó, já veja o seguinte. A distância entre x1 e x2 fica limitado por c, distância de x0 para x1. Aí agora vamos fazer um próximo. Vamos avançar um índice. Vamos fazer, ó, a distância de x2 para x3 para ver o que é que acontece. x2, isso é f de x1. E quem é x3? Isso é f de x2. Novamente usa que é contração. Você fica menor ou igual do que uma constante. Distância de x1 para x2. Só que aí, o que é que você faz? Você usa essa medição que você fez antes. Você já tem a distância de x1 até x2. É limitada por c vezes a distância de x0 para x1. Então, ó, isso aqui fica menor ou igual do que c. Aí, bem aqui no lugar dessa distância, você troca por c vezes a distância de x0 para x1. Então, ó, isso é menor ou igual do que c ao quadrado, distância de x0 para x1. Então, ó, com isso, fica entendido, né, o que é que vai acontecer quando você for medir a distância de xn para xn mais 1. Vai ficar entendido como é que é isso, né? Por quê? O que é xn? Isso é f de xn menos 1. O que é xn mais 1? Isso é f de xn. Usa que é contração. Isso fica menor ou igual do que c, distância de xn menos 1 para xn. Aí, quando chega bem aqui, a gente vai utilizar todos os resultados anteriores, né? Você vai calcular um monte de desigualdades. Por exemplo, para a distância de xn menos 1 até xn, você consegue, né, limitar por c vezes a distância de xn menos 2 para xn menos 1. Aí, novamente, você reutiliza o argumento. Você limita novamente por c, distância de xn menos 3 até xn menos 2 e assim vai. Ou seja, você sai reutilizando todas as limitações que você já tinha feito antes. Então aqui, ó, fica exatamente c elevado a n, distância de x0 para x1. Né? Repetindo os argumentos acima, você consegue descer, né, para a distância entre x0 e x1. É só pensar, né, nesse segundo argumento aqui que a gente fez. Ó. Quando chegou bem aqui, a gente tinha essa limitação aqui em cima, né, que era essa daqui. Aí a gente pegou e reutilizou e ficou com c ao quadrado. Em geral, quando você está no índice n, você vai ficar com c elevado a n. Tá? E aí, do mesmo jeito que utilizou o argumento aqui, você utiliza n vezes para cá para conseguir essa limitação. Então, em geral, a distância de xn para xn mais 1, isso é menor ou igual do que c elevado a n, distância de x0 para x1. Pronto, agora feito isso, né, vamos partir para a guerra. Vamos mostrar isso aqui na força bruta, né, que isso aqui acontece. O que é que a gente faz em geral? Ó, para quaisquer P e N pertencentes aos naturais, nós temos o seguinte. Se a gente mede a distância de xn para xn mais P, né, ou seja, aqui índices distintos, né? N mais P é maior do que N. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode utilizar a desigualdade triangular várias vezes, tá? Então, aqui a gente está usando a desigualdade triangular. O que é que eu quero fazer aqui?
nessa desigualdade triangular? Eu quero limitar essa distância por distâncias onde você está medindo pontos sucessivos, né? Então, ó, eu limito por quê? Eu limito pela distância de xn para xn mais 1. E por que eu estou querendo já sucessivos? Para poder utilizar essa limitação aqui que eu consegui em geral, né? Para todo n. Então, veja só como vai ficar pela desigualdade triangular. Mais distância de xn mais 1 até xn mais 2. E assim você vai continuando até chegar na distância de xn mais p menos 1 até esse último, né? Que é xn mais p. Então, você fica com esse monte de termo pela desigualdade triangular, né? Utilizada de forma bem geral. E aí, você usa essa hipótese aqui que está marcada nessa caixinha de verde. Quem é a distância entre xn e xn mais 1? Isso é c elevado a n, distância de x0 para x1. Quem é a distância de xn mais 1 para xn mais 2? Aí você usa a hipótese aqui da caixinha de verde, só que ao invés de você conseguir Cn, você vai conseguir Cn mais 1, né? Então, ó, fica Cn mais 1, distância de x0 para x1. E assim você vai. Nesse último, ao invés de você conseguir apenas Cn, você vai conseguir Cn mais p menos 1, né? Então, aqui ó, fica Cn mais p menos 1, distância de x0 para x1, tá? Como é que você percebe esses expoentes desse c? Você percebe, ó, que o expoente que aparece bem aqui é igual ao índice que aparece no primeiro elemento aqui da distância. Então, você pode perceber dessa forma, tá? Aqui, ó, como apareceu n, então o expoente dele, n. Aqui apareceu, ó, n mais 1, o expoente aqui, n mais 1. Nesse último, n mais p menos 1, então o expoente n mais p menos 1, tá bom? E aí, ó, como tudo aqui é distância de x0 para x1, você pode pôr em evidência. Então fica assim, ó, Cn mais Cn mais 1, aí vai até Cn mais p menos 1, e aqui, ó, distância de x0 para x1. Aí agora o que é que você faz? Você pode colocar em evidência c elevado a n. Então, ó, isso aí é a mesma coisa que c elevado a n. Aí aqui fica 1 mais c quadrado. Aí vai até c elevado a p menos 1. E aqui, distância de x0 para x1. Aí agora a gente vai perceber o seguinte, ó. Para a gente poder limitar essa pequena soma aqui, a gente pode limitar, por exemplo, pela série completa, né? Ou seja, a gente pode limitar pela série somatório de Cn com n desde 0 até infinito. A gente pode limitar pela série completa, né? Porque aqui C ele está entre 0 e 1, então C é positivo, né? E o que é que acontece? A gente sabe, até mesmo em curso de cálculo, que quando ocorre isso aqui é uma série geométrica, né? Que isso é convergente. Então, aqui só para relembrar, isso é uma série geométrica convergente. Por que é convergente? Porque a razão, que é esse C, está entre 0 e 1, estritamente menor do que 1, então é convergente. E qual é o limite da série geométrica? O limite é 1 sobre 1 menos C, não é isso? Então, você pode limitar, né, continuando aqui na outra página, ficou um Cn, né? E aqui você limita pelo resultado da série geométrica, que fica 1 sobre 1 menos C. Né? Você troca essa soma até a potência p menos 1 pela soma da série geométrica, já que ela é convergente, né? E aqui fica distância de x0 para x1, que é exatamente, ó, c elevado a n, 1 menos c, e aqui distância de x0 até x1. Pronto, show de bola. O que é que você conseguiu? Você conseguiu isso aqui, ó, distância de xn para xn mais p. Isso é menor ou igual do que c elevado a n, 1 menos c, vezes a distância de x0 para x1. E você conseguiu isso para todo n e p naturais, né?
Você conseguiu essa relação em que esses n's e esses p's você pode variar, enquanto que ficou fixo essa parte aqui, ó. Ela se tornou fixada. E aí o que é que você pode notar, né? Você pode notar o seguinte: como o nosso c está entre 0 e 1, a gente tem, né, a gente sabe, né, que o limite de Cn é igual a 0. Por que a gente sabe que o limite de Cn é igual a 0? Porque como a série geométrica ela é convergente, o limite do termo geral, que é c elevado a n, deve convergir para 0. Né? Isso é um teorema sobre as séries convergentes. Então, em particular, esse limite aqui é 0. Se esse limite aqui é 0, então veja que negócio bacana que eu posso fazer. Dado o epsilon maior do que 0, pelo fato desse limite ser 0, então existe um n0 pertencente aos naturais, tal que, quando a gente pegar n maior do que esse n0, eu posso pedir, né, já que esse limite é 0, que o módulo de Cn menos 0, que é a mesma coisa que o módulo de Cn, né, seja menor do que alguma coisa, né, com esse epsilon. E esse alguma coisa, veja como eu vou escolher. Eu vou escolher de uma forma bem inteligente. Ó, isso vai ser menor do que epsilon vezes 1 menos c, aqui sobre a distância de x0 até x1 mais 1. Eu estou colocando esse mais 1 só para não ter o risco, né, dessa distância de x0 para x1 ser igual a 0. Né? Então, eu estou colocando mais 1 para eliminar a possibilidade desse denominador ser 0, já que a distância é sempre maior ou igual que 0. Então, para essa escolha desse n0 aqui, o que é que vai acontecer? Vamos olhar o que é que acontece com essa fórmula aqui que eu consegui para esse n0 que eu escolhi aí. Você fica com o seguinte, ó, distância de xn até xn mais p menor ou igual. Cn fica limitado por esse epsilon 1 menos c sobre a distância de x0 até x1 mais 1. Aí o denominador disso é 1 menos c, né? Conforme a formulazinha que está aqui em cima. E ainda multiplicando a distância de x0 para x1. Aí o que é que você percebe? Né? Organizando isso aqui melhor, você fica com epsilon 1 menos c. Aí aqui você faz a primeira pelo inverso da segunda, você fica com isso, ó, 1 menos c. Aí bem aqui, ó, distância de x0 para x1. E aqui embaixo eu posso colocar distância de x0 para x1 mais 1. E aí veja que negócio massa, ó. Isso aqui é menor ou igual que 1, não é verdade? Porque fica um número positivo sobre um número que é maior do que ele, né? Então isso deve ser menor ou igual que 1. E aqui nessa parte, olha que bacana, eu cancelo. Então, ó, isso fica menor ou igual do que epsilon. Aí realmente acabou, né? Com isso a gente mostra que a sequência é de Cauchy. Por quê? Porque esse n0 aqui, do que eu queria mostrar, né, na definição de sequência de Cauchy, vai ser esse n0 aqui que eu achei devido a esse limite de Cn ser 0. Aquele n0 da definição de sequência de Cauchy que eu queria mostrar para xn vai ser esse n0 aqui. Né? Porque esse n0 torna a distância de xn até xn mais p menor ou igual do que epsilon. Né? Isso para n maior do que esse n0 e esse p um número natural. Aí você diz, professor, mas ali você tinha que mostrar para m e n que são maiores do que esse n0. Tá certo, mas esse n mais p aqui, ele faz o papel de m. Né? Porque dados quaisquer dois que estão acima desse n0, você tem que um é maior do que o outro. Né? Então, por exemplo, ou o m é maior do que n, ou n é maior do que m. Nesse caso de n maior do que m, você pode entender que esse n aqui ele é m mais um certo número natural, que seria esse p. Né? Então, essa condição aqui, xn, xn mais p, é a mesma coisa de você estar aqui comparando a distância de xm para xn com mn maior do que esse n0. Então, de fato, está provado esse fato. A sequência xn é uma sequência de Cauchy em M. Beleza, mas provar esse fato é interessante por quê? Porque a gente tem
que M é espaço métrico completo. Como M é espaço métrico completo e a sequência xn é de Cauchy, existe o limite, né? Existe limite de xn que é igual a A, quando n vai para infinito. Então, existe esse limite. E agora, para finalizar, nós afirmamos que esse limite dessa sequência é o nosso ponto fixo. Então, afirmação A é nosso ponto fixo. E como é que a gente prova isso? É bem rapidinho, ó. Por que que A é nosso ponto fixo? O que é que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que f de A é igual a A, né? Então, veja só como eu vou provar isso, ó. Primeiro, o que é que A é? A é o limite, quando n tende a infinito, de xn, não é isso? Só que eu sei quem é a definição de xn. Olha lá para o comecinho. Olha como eu defini xn. Xn é f aplicado em xn menos 1. Então, isso é a mesma coisa que o limite, quando n tende a infinito, de f aplicado em xn menos 1. Não é isso? Só que aí, quando f é uma contração, é uma função contínua em particular. F contração, então, é contínua. Quando a função é contínua, a gente pode passar esse limite para dentro, né? Então, isso é a mesma coisa que f do limite, quando n tende a infinito, de xn menos 1. Só que adivinha quem é esse limite de dentro? É o próprio A, né? Porque a sequência xn menos 1 é apenas uma subsequência da sequência xn. Então, ela converge para o mesmo limite, né? Então, veja que realmente, ó, ponto fixo, A é exatamente igual a f de A. E aí, acabou a demonstração de nosso teorema. Então, com isso, nós encerramos.